dia, Emos! Hoje venho trazer pra vocês um vídeo um pouco diferente dos vídeos que eu costumo postar, dando início a uma nova série nesse canal, onde eu quero discutir real crime, ou seja, crimes reais. O crime de hoje chocou não apenas o Japão, como todo mundo. Yuka Takaoka, a pessoa sobre quem nós vamos falar, cometeu um crime brutal. E mesmo assim, fez com que toda uma parte da comunidade otaku se envolvesse e toda uma comunidade de suporte fosse formada. Esse é o caso que ficou conhecido como a Yandere da vida real. Nesse vídeo, quero discutir os detalhes desse crime brutal e também hipotetizar sobre o motivo pelo qual a Yuka recebeu tanto apoio depois do crime. Para que seja mais fácil explicar os detalhes desse crime, eu dividi o vídeo em tópicos e subtópicos. Eu vou tentar deixar na descrição as timestamps caso você queira saber apenas sobre uma parte do que aconteceu. Oiê, Misa do Futuro editando aqui. Achei que era importante eu passar aqui para pontuar que, alô, óbvio alerta de gatilho. Eu tô prestes a discutir sobre um crime real em detalhes gráficos. Eu vou mencionar o que aconteceu, eu vou mencionar sangue, eu vou mostrar fotos, embora censuradas, das coisas que aconteceram. Então, se isso é gatilho pra você, sinta-se livre para assistir outro vídeo do meu canal. Esse caso se passou em Tóquio, no Japão. Mais especificamente em Shinjuku, que é um centro comercial e administrativo muito importante da metrópole. Mais especificamente ainda, o crime se deu em Kabukicho, um distrito da luz vermelha local, conhecido por seus bares, restaurantes, karaokês e até mesmo casas de prostituição. Foi nesse lugar que no dia 23 de maio de 2019, aproximadamente às 3h50 da tarde, que Yuka fez algo que mudaria sua vida para sempre, e também a vida de outras pessoas envolvidas. Takaoka Yuka, nascida em 28 de janeiro de 1998, era uma garota normal, embora ela vivesse um estilo de vida alternativo para a população local. Aos 19 anos de idade, Yuka abandonou os estudos na universidade para seguir carreira como gerente de um host club, ou um hostess club. As informações diferem sobre qual dos dois elas trabalhava. Um hostess club, normalmente, é focado em uma clientela masculina, que frequenta tal lugar para beber e ter a companhia de mulheres que são pagas para conversar com eles, para flertar com eles e para servir as bebidas, fazendo assim uma comissão. Já os host clubs funcionam mais ou menos da mesma forma, porém focado num público feminino e contratando homens para entretê-las. Vale lembrar que esses clubes normalmente têm regras contra você tocar nos hosts ou nas hostess e também entrar em contato com eles fora do local de trabalho, embora isso nem sempre seja verdade. Yuka era uma garota linda e fofa, que tinha uma presença nas mídias sociais, onde ela postava vídeos descontraídos, fotos bonitinhas, muitas vezes vestindo cosplay. Já sua vítima era um homem conhecido como Phoenix Luna, que também trabalhava em um host club como atendente. O Phoenix era um host bastante popular no clube em que ele trabalhava, como a gente pode ver pelos rankings que esses lugares geralmente têm. Ele estava na 4ª posição, o que significa que a sua popularidade e beleza costumavam atrair várias clientes. As informações de como eles se conectaram diferem um pouco de fonte para fonte. Alguns dizem que por terem interesses mútuos, eles começaram a se relacionar. Já outras pessoas dizem que eles se conheceram por causa da Yuka frequentar o local de trabalho do Phoenix. A Yuka convidava ele para sair em encontros em lugares como cat cafés e coisas assim, e o Phoenix aceitava. Como ele mesmo disse posteriormente, ele considerava ela uma boa garota. E assim, um tipo de relacionamento entre eles começou. É aí que as coisas começam a ficar tensas. Embora o Phoenix e a Yuka trabalhassem no mesmo ramo, um ramo que envolvia flertar com os seus clientes, a Yuka sentia muito ciúmes do Phoenix. Existem boatos de que a Yuka chegou a comprar todas as horas de trabalho do Phoenix para que ele não precisasse ver nenhuma outra mulher no trabalho dele, gastando assim mais ou menos $9.000 mensalmente. Em real, isso é tipo 49 mil. Mas ainda não satisfeita, Yuka adquiriu o hábito de checar o celular do Phoenix enquanto ele não estava olhando, procurando por qualquer indício de infidelidade. Em 23 de maio de 2019, Yuka convidou o Phoenix para ir até a casa dela para ajudar ela com algum tipo de projeto. Essa parte também é especulatória,
visto que em algumas fontes eu encontrei que eles estavam no apartamento dela, em outras eu encontrei que eles estavam no apartamento dele, e ainda em outras eu encontrei que eles estavam num apartamento onde eles estavam morando juntos. O fato é que eles iam se encontrar em algum apartamento, seja ele de quem fosse, onde Yuka estava esperando pelo Phoenix. O Phoenix demorou para chegar, e a Yuka já não estava contente com isso. Ele chegou exausto após um longo turno de trabalho e pediu se estaria tudo bem ele tomar um banho de banheira para dar uma relaxada. O Phoenix entrou na banheira e adormeceu. E Yuka aproveitou essa oportunidade para mais uma vez revistar o celular dele. Infelizmente para o Phoenix, o que a Yuka encontrou no celular dele fez com que ele tivesse o que provavelmente foi a pior noite da vida dele. Ela encontrou uma foto do Phoenix com outra mulher. Não tá bem claro que tipo de foto foi essa, mas lembrando da área de trabalho dele, é possível que nada mais fosse do que uma foto com uma cliente. Mas mesmo assim, a Yuka ficou enfurecida. Quando o Phoenix acordou da soneca na banheira, ele foi pro quarto e se deparou com a Yuka na cama, supostamente dormindo. Então ele vestiu roupas de baixo, entrou na cama do lado dela e adormeceu novamente. Em determinado momento, Phoenix afirma ter acordado com uma sensação de pressão abdominal. Quando ele abriu os olhos, ele se deparou com lençóis ensanguentados e uma faca cravada na barriga dele, enquanto a Yuka estava em cima. Num ato de desespero, pensando que isso poderia salvar a vida dele, ele disse para Yuka que amava ela e que ia ficar tudo bem. E aproveitou esse momento de distração para correr pela vida dele. O Phoenix conseguiu correr e entrar no elevador, mas ele já tinha perdido muito sangue. Então, quando ele chegou no lobby do prédio, ele desmaiou. A Yuka seguiu ele e, ao se deparar com aquela cena, simplesmente sentou do lado do corpo ensanguentado de Phoenix. Na casa de Yuka foram encontradas a faca do crime e também páginas escritas em sangue, dizendo coisas como: "Eu gosto de você, eu te amo e eu te amo tanto que quis te matar". Também foi encontrado no celular da Yuka uma nota que dizia o seguinte: "Eu quero ser uma heroína trágica. Como é possível que ele olhe para outra mulher que não seja eu? Eu sei que matá-lo é o melhor. Se eu matá-lo, será melhor e não existirá dor depois. Não preciso de nada além de você". Alguém, obviamente, percebeu o que estava acontecendo, visto que tinham duas pessoas cobertas de sangue no lobby do prédio e contatou a Polícia Metropolitana de Tóquio. Ao ser questionada pela polícia sobre o motivo do crime, Yuka disse o seguinte: "Eu estava triste e procurando morrer. Eu pensei que se eu o matasse, poderia ficar com ele". Ela contou também que o objetivo dela era assistir o namorado dela morrer e depois cometer suicídio. Ela ainda continuou dizendo o seguinte: "Eu achei que expressões como 'eu gosto de você' e 'quero ficar com você' se tornariam realidade se ambos morrêssemos". A parte do crime que mais foi sensacionalizada, e que talvez seja uma das razões pela qual esse crime se tornou tão popular, foi a foto tirada pelas autoridades quando chegaram no local do crime. Infelizmente, eu não posso mostrar essa foto sem censura para vocês aqui no YouTube, mas a foto mostra o corpo ensanguentado de Phoenix caído no chão e Yuka, também coberta de sangue, sentada ao lado dele com uma aparência totalmente calma, fumando um cigarro e falando no celular com uma amiga. O Phoenix foi levado às pressas para o hospital e a Yuka foi voluntariamente com a polícia. As imagens que mostram ela na viatura sendo levada são deveras esquisitas. Ela parece totalmente calma, sorrindo, quase como se ela não soubesse que tinha feito alguma coisa errada. O Phoenix sobreviveu ao ataque, embora ele tenha passado alguns dias em coma e os médicos dizendo que ele tinha somente 20% de chance de sobreviver, devido ao seu fígado danificado por causa da facada. Ele se recuperou bem e até chegou a fazer piada nas redes sociais e com os amigos próximos dele sobre como ele não poderia mais beber álcool devido ao estado do seu fígado. Talvez a parte mais chocante de tudo isso tenha sido o fato do Phoenix ter aparecido no julgamento de Yuka, dizendo que não guardava nenhum tipo de rancor dela e que ela provavelmente tinha tido motivos para fazer o que ela fez.
Ele também disse que o crime possibilitou que ele entrasse em contato com membros da família dele que ele não via fazia anos. E também que isso tinha ajudado ele com a popularidade no Host Club, fazendo com que ele subisse naquele ranking. Yuka foi sentenciada a pagar 5 milhões de ien pro Phoenix. Na cotação atual, isso daria mais ou menos R$2.500. Ela também pegou 3 anos e 6 meses de prisão. Isso mesmo, só 3 anos e 6 meses. E ela tá para ser libertada em 2023. A Yuka também enviou uma carta pedindo desculpas pro Phoenix. Vamos ler ela junto. Desculpe por essa carta repentina. Essa carta e essas palavras são para mostrar que eu me sinto muito mal do fundo do meu coração. Me desculpe. Eu só queria me desculpar de alguma forma. Então, estou escrevendo essa carta para você. Desculpas, cartas, nada disso tem nenhum significado. E você provavelmente vai sentir que isso é apenas para minha própria satisfação. Eu entendo que receber algo tão egoísta como essa carta vai ser nojento depois das coisas horríveis que eu fiz pra você. Quando eu estava prestes a mandar essa carta, eu percebi que não existe forma nenhuma que você vai me perdoar pelo que eu fiz. Isso só vai fazer o seu ódio por mim, o seu medo, a sua dor e a sua agonia aumentar. E não tem nenhuma forma de que isso simplesmente vá sumir. Eu realmente sinto muito. Eu fiz a pior coisa que uma pessoa pode fazer. Algo que nunca pode ser perdoado. Eu sinto muito realmente. Deve ter doído mais do que eu consigo imaginar. Deve ter sido agonizante. Mais do que tudo, deve ter sido assustador. Eu realmente sinto muito. Me desculpe por ter te incomodado e te machucado, sem se preocupar com os sentimentos de outras pessoas além dos meus. Me desculpe por ter dito que eu gostava de você e empurrado minhas esperanças em você, te machucando no processo. Eu vou viver com esse arrependimento pro resto da minha vida. Eu sei que eu deveria me desculpar diretamente por algo como isso. Então, por favor, me desculpe por, de forma rude, escrever uma carta de desculpas ao invés. Eu realmente sinto muito. Mesmo que tenha sido apenas por 2 curtos meses, obrigada por ter me dado um tempo tão feliz, quase como um sonho. Eu realmente sinto muito. Me desculpe por fazer coisas que você odiou, por te incomodar, por tentar te restringir, por te machucar e por te assustar. Eu sinto muito por ser tão nojenta. Eu não vou dizer de novo. Eu sinto muito por arruinar a sua felicidade. Tudo é minha responsabilidade. E mesmo que tenha sido algo que eu fiz, e eu sei que isso vai ser estranho dizer isso dessa forma, e você vai pensar que eu sou louca, mas eu realmente espero que o seu corpo fique bem. Eu sei que é errado da minha parte dizer isso e usar palavras como bem, mas eu não sei o que eu poderia dizer. E eu sinto muito que tenha acabado soando assim. Eu fiz algo terrível. Eu forcei meus sentimentos em você sem pensar. Eu realmente sinto muito. Eu nunca vou chegar perto de você de novo. Eu acho que vou trabalhar e dedicar a minha vida em te repagar de alguma forma. Eu não consegui pensar em nada além de dinheiro para demonstrar a minha sinceridade para você. Eu realmente sinto muito. Não tem nenhuma outra forma de mostrar o quão arrependida eu estou, a não ser dizendo, me desculpe. Obrigada por tudo. Eu sinceramente peço desculpas. 9 de junho, Takaoka Yuka. Como eu já tinha dito antes, a Yuka recebeu vários títulos depois disso tudo ter acontecido, como a criminosa mais bonita do Japão e tudo mais. Mas nesse momento, eu quero frisar o título que ela recebeu de a yandere da vida real. Vamos esclarecer o que é uma yandere. Lembrando que yandere pode se referir a pessoas de todos os gêneros, mas para simplificar o meu vídeo, eu vou focar em mulheres que recebem esse título. Yandere, tsundere, deredere são palavras que servem para descrever a forma como um personagem, normalmente em um anime ou em um mangá, e como eles se comportam perante ao seu interesse romântico. A palavra yandere vem da junção de 2 palavras. Yanderu, que significa doente, e deredere, que significa apaixonada. As personagens classificadas como yandere normalmente, inicialmente, são doces, carinhosas, inocentes, até se tornarem obcecadas pelo seu interesse amoroso. Elas começam a demonstrar comportamentos muitas vezes violentos e psicóticos e obsessivos, como forma de devoção ao seu amor. Muitas personagens caracterizadas como yandere no mundo do anime e dos mangás são muito populares, como por exemplo a Gazai Yuno de Mirai Nikki ou a Satou de Happy Sugar Life, entre muitas outras. Não é exatamente difícil de entender como que as comparações dos personagens yandere e a Yuka Takaoka começou. O crime passional devido a ciúmes já seria o suficiente, mas o fato de ela postar fotos usando cosplay já ligava ela com o universo otaku. Agora, o que ninguém esperava foi a reação do público após o crime. Com o título de yandere da vida real, Yuka foi capaz de criar sem querer toda uma comunidade de fãs e apoiadores, que eram fãs do trope de yandere ou pessoas que simplesmente eram interessadas por criminosos. Isso fez com que as redes sociais dela
explodissem com seguidores. Já é um fato bastante conhecido que as pessoas normalmente têm um certo interesse por crimes e as pessoas que os cometem. Afinal, desde sempre, prisioneiros que cometeram crimes hediondos recebem cartas de amor e presentes de outras pessoas lá dentro da cadeia. Então, por que esse crime foi diferente? Todo mundo sabe que a comunidade otaku está muito intimamente ligada com a arte. Afinal, cosplay, mangá, anime, nada mais são do que arte em si. Logo, começaram a surgir fanarts da Yuka, imortalizando sua imagem de garota bonita e também do seu crime em pinturas e desenhos por aí. Inclusive, como vocês podem saber ou não, existe um jogo chamado Yandere Simulator. Esse jogo consiste em você jogar como a personagem, auxiliando ela a cometer os crimes dela em nome do amor. O criador do jogo, Yandere Dev, recebeu incontáveis mensagens pedindo para que ele criasse uma skin de Yuka Takaoka no jogo para que fosse possível jogar com ela. Agora, vamos falar de dinheiro. Uma campanha no GoFundMe foi criada para juntar dinheiro para ajudar a Yuka com as despesas legais dela, visto que muitas pessoas, incluindo o Phoenix, a vítima dela, afirmavam que ela não devia pagar pelos seus crimes e simplesmente ser reabilitada. Embora a campanha tenha sido tirada do ar, ela já tinha quase 70 contribuintes e 3.800 dólares já tinham sido juntados para auxiliar a pagar a fiança dela. Isso dá mais ou menos 20 mil reais. Agora eu faço a seguinte pergunta: por que nós amamos as yanderes? Eu tenho algumas hipóteses do porquê as personagens yanderes são tão populares, e eu gostaria de compartilhar elas com vocês agora. A primeira das hipóteses é a beleza. A maior parte dessas personagens yandere são criadas como personagens bonitas e kawaii e tudo mais. Mas ainda assim, eu acho que isso não seria o suficiente para uma pessoa se tornar fã de uma criminosa. A segunda hipótese é a hipótese do amor incondicional. É normal que as pessoas romantizem a ideia de um amor sem barreiras, de uma pessoa que faria absolutamente tudo por você, que cruzaria qualquer obstáculo, mesmo que isso implicasse em um crime. A terceira hipótese é a ideia do passado trágico. Muitas das personagens yandere tiveram um passado trágico, como por exemplo a Gazai Yuno, que eu citei anteriormente. Na história dela é mostrado que ela foi abusada em sua infância e mantida em uma gaiola. Claro que isso não se compara com a situação da Yuka Takaoka, porém, não é difícil imaginar que as pessoas empatizaram com a ideia de uma moça que foi traída pelo seu amor. E a quarta e última hipótese é o fetichismo. Isso pode se aplicar em diferentes fetiches, como por exemplo o masoquismo, que implica uma pessoa que gosta de sofrer na mão do seu parceiro até certo ponto. Também posso citar a ideia de dominância, que implica uma pessoa querer ter controle sobre a outra de forma que ela faça qualquer coisa por você, incluindo crimes. E claro que também dá pra mencionar outros fetiches, como por exemplo fetiche em facas, fetiche com sangue e tudo mais. Olha, sem kink shaming no meu canal, mas vale lembrar que essas coisas só são válidas se ambas as partes estiverem consentindo e nenhuma lei esteja sendo quebrada, o que obviamente não foi o caso da Yuka Takaoka. Honestamente, eu não sei muito bem o que pensar sobre esse crime, e nem o que dizer sobre as reações tanto da Yuka, quanto do Phoenix, quanto de todas as outras pessoas que se dispuseram a pagar pela fiança dela. Queria ter uma discussão com vocês sobre os pontos que eu fiz nesse vídeo. E também saber o que mais vocês têm para adicionar nessa conversa. Deixa ali nos comentários tudo o que você pensa sobre isso e eu vou tentar responder todos os que eu conseguir. Se você gostou desse vídeo e se você quer ver mais vídeos sobre crimes reais aqui no meu canal, dá um like no meu vídeo, se inscreve no meu canal e também me segue nas outras redes. E não esfaqueie seu namorado ou namorada ou namorade.